Alô galera, aqueles que estão acompanhando o filme Oficina do Diabo aqui no nosso canal em 3 partes. Estou trazendo agora uma biografia comentada de umas características de Satanás. Vamos trabalhar com 6 vídeos sobre uma biografia comentada das características do próprio diabo, acompanhando a série aí, né, dos 3 vídeos, filme Oficina do Diabo. Vamos trabalhar sobre as características desse personagem, vamos trabalhar a personalidade de Satanás, a origem de Satanás, a queda de Satanás, a posição de Satanás desde sua queda, a obra de Satanás e o evangelho de Satanás. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, compartilha, deixa o teu comentário lá, deixa o teu ok. Tenho certeza que você está gostando do conteúdo. A gente está com conteúdo aí muito importante sobre a Bíblia Sagrada, estudos, mensagens, explicação do Antigo e do Novo Testamento, o Antigo e o Novo Testamento explicado para você que quer conhecer mais a Palavra de Deus. Então, se inscreve aí. Se você não é inscrito, já deixa o teu dedo aí no like e vem comigo, vamos trazer agora um comentário sobre a personalidade de Satanás. Esse é o nosso primeiro vídeo. Vamos ver aí, Oficina do Diabo, uma biografia comentada sobre o personagem Satanás do filme. Olha só, a personalidade de Satanás. Primeiro, nomes pessoais que são atribuídos a ele. Redobre a sua atenção aí para você entender mais sobre esse personagem. 35 vezes ele é denominado o diabo, que significa o acusador ou caluniador. O acusador acusando os santos diante de Deus e alterando o caráter de Deus diante dos homens. 52 vezes ele é chamado de Satanás, que significa inimigo ou adversário. Ele é o inimigo de Deus e adversário do homem. Satanás se refere ao seu caráter, o maligno. Pois é, adversário de todo o bem, de Deus e de suas criaturas. O diabo refere-se ao seu modo de realizar seus desígnios malignos, por calúnias mentirosas, falsas acusações, mentiras malignas. Ele é chamado de o príncipe do mundo, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 30, que define sua posição em relação à nossa terra. Ele é chamado de Beelzebu, em Mateus 12, versículo 27, que se refere à cabeça dos demônios. Ele é mencionado como o maligno em Mateus 13, versículo 19, que refere a ele como o precursor de toda iniquidade. Ele é denominado Apolion, ou seja, destruidor. Aonde, Paulo? Em Apocalipse, capítulo 9, versículo 11, o que o liga ao poço do abismo. Ele é referido como o príncipe da potestade do ar, em Efésios 2, versículo 2, que o aponta para a sua casa atual e esfera de operações. Isso confirma no capítulo 6 também, versículo 12. Ele é chamado de Lúcifer, que significa a estrela da manhã. Pois é, a estrela da manhã em Isaías 14, versículo 12. Um título que parece ter pertencido a ele antes de sua apostasia. Ele é chamado de o Deus deste século, em 2 Coríntios 4, versículo 4, porque ele é o inspirador e diretor de toda a religião espúria e espúria. Ele é chamado de mentiroso e pai da mentira, no Evangelho de João 4, versículo 44, porque ele é o opositor inveterado da verdade. Esses e outros títulos de Satanás não tem sentido a menos que ele seja um ser pessoal. Vamos ver a parte 2. As características pessoais são baseadas nele. Redobre a sua atenção. Vamos ver inteligência. Pois é, se você acha que ele não é um ser inteligente, você está grandemente equivocado. Ele é um ser inteligente. Vamos trabalhar agora sobre inteligência. Suas tentações são mencionadas como as ciladas do diabo em Efésios capítulo 6, versículo 11, enquanto em Apocalipse 2, versículo 24, lemos sobre as coisas profundas de Satanás. Além disso, em Apocalipse 12, versículo 9, ele é denominado a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Enganar implica
neste caso, designa o desígnio, é o design, é o produto da inteligência. E também a inteligência é inseparável da personalidade. Vamos ver memória. Em seu conflito com o nosso Senhor, ele citou as escrituras do Antigo Testamento. Se você acha que ele é um ser sem memória, olha só, vamos falar sobre memória. Em seu conflito, repito, com o Senhor, ele citou as escrituras do Antigo Testamento, mostrando uma boa memória, como está em Mateus 4, versículo 6. Uma mera abstração não poderia fazer isso. Se você acha que ele não tem também conhecimento, olha só, vamos trabalhar sobre a característica do conhecimento do diabo. Em Apocalipse 12, versículo 12, somos informados de que ele tem grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta, mas não se pode dizer que aquilo é impessoal, sabe? Vamos ver vontade. Vontade. Se você acha que ele não é portador de vontade própria, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Onde está isso? Em 2 Timóteo 2, versículo 26. Quer dizer que Satanás imputa no ser humano vontades. E o ser humano cumpre suas próprias vontades. A vontade do diabo. Está onde, Paulo? Isso, 2 Timóteo 2, versículo 26. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações, tu dizia no teu coração, eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Está lá em Isaías, capítulo 14, versículo 12 e 13. O fato de Satanás possuir uma vontade ou poder de escolha é mais uma prova de que ele é um ser pessoal. Realmente ele é um ser pessoal. Vamos trabalhar também sobre a característica do caráter moral do diabo, que fala-se de Satanás como um enganador, mentiroso, assassino, tentador, todos os quais são termos que implicam caráter moral, isto é, aquele a qual deve ter o dever e a obrigação, bem como certo e errado podem ser preditos. Também vamos ver sobre discurso. Satanás é um ser de discurso. São as características dele que nós estamos tratando nessa característica sobre a oficina do diabo. Para você entender o filme Oficina do Diabo, você precisa entender as características da personalidade do diabo. Também discurso é um dos temas de agora. Ele é representado como falando com Deus em Jó 1, versículo 9 e 10. Discutindo com nosso Senhor e acusando os irmãos. Essa é mais uma indicação de que Satanás possui as mesmas características que nós. Emoções, vamos trabalhar também sobre a questão das emoções. Ele desejava que Pedro fosse peneirado como trigo. Está em Lucas, capítulo 22, versículo de número 31. O orgulho é mencionado como a condenação do diabo em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 6. Enquanto em Apocalipse 12, versículo 12, lemos: ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera. Olha só, está escrito isso em Apocalipse. Grande cólera, mas o orgulho e a raiva não podem ser baseados na lei da gravitação. Eles são inseparáveis da personalidade. Também vamos falar sobre a capacidade executiva e organizadora, que é uma característica também do diabo. Se você pensou que o diabo era só um ser mitológico, você está muito enganado. Vamos falar sobre capacidade executiva e organizadora. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Está em Apocalipse de número 12, versículo 7. Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. Olha só, o ser estrategista. Apocalipse 20, versículo 7 e 8. Aqui encontramos Satanás reunindo suas legiões para se engajar na guerra. Está em Efésios 6, versículo 12. Mais do que sugere que ele é o chefe das forças graduadas e organizadas. Parte 3, vamos trabalhar atos pessoais, são atribuídos a ele. Não se esqueçam
de deixar o seu comentário, de deixar o seu gostei. Não esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar esse conteúdo. Vamos ver. Ele tenta. Pois é, ele é um tentador. Se você achou que ele era um ser inoperante, minimizado, está muito enganado. Ele é um ser que tenta. A primeira vez que esse ser misterioso é apresentado a nós na palavra de Deus, ele aparece nessa capacidade, incitando nossos primeiros pais a desobedecer ao seu Criador. Em Mateus 4, versículo 3, ele é expressamente denominado tentador. E novamente em 1 Coríntios 7, versículo 5 e 1 Tessalonicenses 3,5, os santos são advertidos contra as suas maquinações. Tentar implica projeto e argumenta inteligência e qualidades morais, que essas são inseparáveis da personalidade. Pois é, se você achou que Satanás, o diabo do filme Oficina do Diabo, era simplesmente um ser inventado pela religião, pois é, nós estamos vendo algumas características que provam que ele é mais um ser de inteligência e personalidade, emoções e vontade. E também ele acusa, vamos ver essa característica de acusador dele. Acusam, evidência inquestionavelmente é uma entidade consciente e racional. Então ouvi grande voz do céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusava de dia e de noite diante do nosso Deus. Em Apocalipse 12, versículo 10 fala disso. Esse versículo nos dá um vislumbre do invisível e apresenta nosso inimigo. Ele apresenta nosso inimigo, impugnando maliciosamente os santos diante de Deus. Duas ilustrações impressionantes dessa parte de seu trabalho estão fornecidas nas Escrituras. Em Jó 1, versículo 9 até o 11, nós encontramos acusando o velho patriarca, e em Zacarias 3, versículo 1 e 5, ele é visto diante de Deus para resistir a Josué, o sumo sacerdote. Sobre esses personagens e sobre essas passagens interessantes, não podemos comentar agora. Abençoado seja saber que os esforços de Satanás nessa direção são todos em vão. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? A Bíblia diz: é Deus que os justifica, em Romanos capítulo 8, versículo 33. Vamos falar também que ele faz guerra. Pois é, esse diabo do filme Oficina do Diabo, que por sinal, se você caiu nesse vídeo aqui e ainda não assistiu o filme, temos ele em 3 partes. Veja o filme, já se inscreve no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário e no fim compartilha esse vídeo. Pois é, ele faz guerra, é uma das características da personalidade dele. Já citamos Apocalipse 12, 7 e capítulo 20, versículo 8 e 9 em outro momento. Não comentaremos mais sobre eles agora, é certo para dizer que eles fornecem outra prova de que Satanás é um ser inteligente e maligno. Ele realiza milagres, pois é uma característica da personalidade. Ele também faz os seus falsos milagres para enganar. Isso abre um assunto amplo no qual não podemos entrar longamente agora. Nós não contentamos com 2 referências das Escrituras. Quando Moisés e Arão realizaram seus milagres diante de Faraó, como credenciais da sua comissão divina, lemos que Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores. E eis que os sábios do Egito fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas. Você pode ver isso em Êxodo, capítulo 7, versículo 11. E novamente lemos a respeito do homem da iniquidade, o anticristo, que sua vinda será segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Está lá em 2 Tessalonicenses 2, versículo 9. Isso aqui é para ampliar o teu conhecimento. Tem pessoas que acham que esse filme foi feito simplesmente para entreter. Não, o filme está mostrando a realidade de Satanás. E eu estou reforçando essa realidade aqui nessa série de vídeos sobre suas características, nessa série de Oficina do Diabo, uma biografia comentada. Também ele causa sofrimentos corporais. Os 2 primeiros capítulos do livro de Jó indicam claramente que todas as provações e aflições que vieram sobre Jó foram diretamente causadas pelos ataques malignos do diabo. Ao se reivindicar por curar um sofredor no dia, olha só, isso a gente vai vendo aos poucos.
Deixa eu só organizar aqui. Olha só. Ao se reivindicar por curar um sofredor no dia de sábado, nosso Senhor disse: por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás, olha só, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Isso está lá em Lucas 13, versículo 16. Novamente, depois que o apóstolo Paulo foi arrebatado até o terceiro céu, uma aflição foi-lhe enviada para que não fosse exaltado acima da medida pela abundância das revelações que havia recebido. E essa aflição é descrita como um espinho na carne, que é o mensageiro de Satanás, que está lá em 2 Coríntios 12, versículo 7. E o que mais Paulo ele também faz? Olha só, ele trabalha dentro e através dos ímpios. Pois é, isso é uma realidade. O filme tem mostrado essa realidade, como ele opera, e eu estou somente corroborando com essa realidade. Ele trabalha dentro e através dos ímpios. Essa série vai ser muito boa para a gente entender mais sobre esse personagem, que para muitos não passa de um mito, mas para nós cristãos sabemos que a Bíblia é a verdade e que as experiências cristãs nos dão aí mais um poder para a gente acreditar mais e mais e confiar mais e mais na palavra de Deus. Ele trabalha dentro e através dos ímpios. Pois é forte isso, mas é uma realidade. Assim lemos que, porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer quanto realizar, segundo a sua vontade. Segundo a sua boa vontade. Isso está lá em Filipenses capítulo 2, versículo 13. Também lemos que Satanás é o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Está lá em Efésios capítulo 2, versículo 2. Outra evidência de suas atividades é fornecida em Mateus 13, imitando nosso Senhor que espalhou a boa semente no campo. Satanás foi e semeou o joio. Também ele é um semeador, ou seja, ele é aquele que traz a sua falsificação do reino de Deus, a sua réplica de evangelho, a sua réplica de palavra, a sua réplica de ministério. Vamos ver parte 4. A tentação de nosso Senhor por Satanás prova que ele é um ser pessoal. Pois é, acabei de falar sobre isso, né? Nenhuma mente imparcial pode ler atentamente o 4º capítulo de Mateus sem chegar à conclusão de que registramos um conflito real entre duas pessoas, nosso Senhor Jesus Cristo e Satanás. Se negarmos que Satanás está lá definitivamente trazido diante de nós como pessoa, devemos afirmar logicamente o mesmo de Jesus. Dizer em resposta que admitimos que Cristo lá é uma pessoa real, mas que o diabo deve ser considerado como uma personificação do mal, né? É uma blasfêmia, pois contesta o caráter de nosso abençoado Senhor. Ao contrário de todo filho caído de Adão, que é moldado na iniquidade e concebido em pecado, o Senhor Jesus Cristo não tinha pecado. Ele é santo e inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, como está em Hebreus 7, versículo 26. E nele não existe pecado, como está em 1 João 3, versículo 5. Ele é o santo de Deus, como está em Marcos 1, versículo 24. Ele declarou: porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim, se referindo a Satanás. Está lá no Evangelho de João 14, versículo 30. Como então não havia mal em nosso abençoado Salvador, aquele que o tentou deve ter sido externo e pessoal, como realmente o é. Negar que Mateus 4 apresenta Satanás como uma entidade pessoal é alterar o caráter de nosso Senhor ou reduzir toda a narrativa em um jargão sem sentido. Tudo o que é dito sobre Satanás ou o diabo neste capítulo indica e sugere que ele é uma pessoa tão real quanto o próprio Senhor Jesus Cristo. O tentador, aproximando-se de Jesus, como está lá na Bíblia, ele falou, raciocinou e argumentou. Ele levou Cristo para a cidade santa, ele citou para ele dos Salmos, fez citação dos Salmos, ele mostrou a ele todos os reinos do mundo, ele buscou a adoração do Salvador com a palavra de Jesus, ele o deixou. Ele foi embora assim que Jesus citou aquela palavra de autoridade. Tudo isso é prova positiva para alguém que acredita na inspiração divina das Escrituras, de que Satanás é uma pessoa realmente
viva. Vamos ver a parte 5. Finalmente, o fato de que a palavra de Deus anuncia que Satanás ainda será lançado no poço sem fundo e depois no lago de fogo, argumenta que ele é um ser responsável. Uma mera abstração não pode ser punida. Aquilo que nada mais é do que uma negação não poderia ser atormentado. Aquilo que era incorpóreo e intangível não poderia ser lançado para dentro do lago de fogo. O fato de que as Escrituras declaram que Satanás será punido é uma evidência conclusiva de que ele é uma pessoa e uma pessoa dotada de responsabilidade moral. O nosso próximo vídeo que nós vamos fazer dando continuidade a esse tema sobre a oficina do diabo, uma biografia comentada, vai ser sobre o tema a origem de Satanás. Será o nosso próximo vídeo. Compartilha, comenta, se inscreve, deixa teu like e até a próxima. Assista o filme.